cronograma, em que ontem eu dei uma verificada aqui em redação em todas as turmas, claro que eu não dou conta, né? Às vezes vocês têm que ter paciência aí no retorno das notas, tá? Apesar de que nono ano eu estou tentando colocar bem, é a única turma que está mais em dia, é a turma do nono ano, das séries, né? Dos 2 nonos anos. Então, nós temos já 2 atividades dadas, a terceira, o prazo termina hoje. Olha só, do texto dissertativo argumentativo do capítulo 14, que fala do uso de animais em pesquisas científicas. É o terceiro, em que hoje vocês têm até a noite para poder me enviar. Claro que eu aceito os envios no atraso, só que esses em atraso sempre coloco, ó, ficou valendo um tanto em vez de 20 ou 25 devido ao atraso, sempre é colocado. Mas aí a gente vê a importância e eu parabenizo os alunos que entregam no prazo. Esses estão, assim, vê como um compromisso, como responsabilidade, como organização. Eu não sei como vocês se organizam, então eu só espero que vocês se organizem em papel ou em celular da melhor maneira para que vocês não fiquem atrasados nas entregas. Um aluno do nono ano colocou assim para mim na semana passada: professora, eu estou meio perdido com tantas atividades, o seu prazo termina que dia mesmo? É só olhar o cronograma, gente, aí tem, né, a resposta para todas as perguntas que às vezes vocês me fazem no privado. Apesar de que nono ano é mais tranquilo, vocês são maiores, mais amadurecidos, né? Mas aí está, o cronograma que eu abro todas as minhas aulas no comecinho como lembrete. Lembrando também que tem aluno que não entregou a carta aberta, tem aluno que ainda não entregou o post, e eu vou mencionar os nomes dos alunos que já me entregaram o que é hoje, que o prazo é de hoje, que é o texto dissertativo argumentativo. Eu vou falar só para ver se eu deixar de falar alguém e já enviou, vocês me avisem, tá? Do nono ano A, quem já entregou, enviou o texto dissertativo argumentativo do capítulo 14. O Davi Drummond, que eu até fiz uma observação para ele no privado, o Gustavo já enviou, a Marcela também e a Virna. Lembrando, Gustavo, você está aí, Gustavo? Gustavo está aí? Deixa eu ver se o Gustavo está. Deixa eu ver. Ah, mas o Gustavo, eu enviei uma mensagem para ele no privado, não tem problema não. O nono ano B, nós temos alunos que já enviaram: o Davi Siqueira, a Júlia Mendonça, a Maria Clara e Pedro Henrique. Professora, licença. Oi. Oi, Brenda. Eu já enviei a redação também. Essa, você enviou que dia? Enviei hoje. Ah, tá, porque hoje eu não dei uma olhada, não. Ótimo, deixa eu pôr aqui, Brenda. Ok. Professora, Eduardo, você parece que enviou hoje também, né, Eduardo? enviei. Você enviou qual? Para hoje, a última. Tá, então o seu falta carta aberta, tá? Ok. Lembra disso, né? Joia. O Gustavo entrou. Gustavo, tá me ouvindo, Gustavo? Tô. Você enviou o que vence hoje, o prazo de hoje, mas carta aberta e o post você não enviou, ok? Tá certo disso, né? Certo, Gustavo? Eu não recebi. Certo. Se você enviou, você verifica, tá? Tá. Então, eu fico preocupada, gente, que, ó, se vocês observarem, só tem mais hoje que eu vou entrar nesse próximo, na próxima proposta, mas que o gênero textual é o mesmo, eu vou dar uma reforçada e vou enviar uma mensagem para o Fábio para ver se algum professor quer pegar minhas aulas de redação, porque é o último gênero textual que eu peguei. Não trabalhamos todos o caderno de produção textual, porque não daria para eu cobrar todos. Agora, se o Fábio falar para eu cobrar os outros, eu passar para vocês os outros também, aí a gente dá continuidade nas aulas, mas sem cobrança
de atividades, tá? Porque todas as atividades já estão aqui no cronograma, no total de 100 pontos. Lembrando que no dia 17 tenho a avaliação do livro, um livro prazeroso, fácil, uma leitura gostosa. Ele tem em filme também, mas eu oriento vocês de pegarem o livro, lerem, porque às vezes no filme pode ter algo diferente, e se vocês me responderem como está no filme, que não tiver de acordo com o livro, vocês não terão a pontuação. Então, eu já vi o filme também, só que eu já vi há muito tempo atrás. Agora, o livro, eu li já nesse feriado, já terminei de ler o livro. Então, a história do livro que eu vou cobrar. Então, eu sei a do livro. Do filme, algumas coisas eu me lembro que são parecidas, outras eu não recordo, que já tem uns 8 anos para trás que eu já assisti ao filme, tá? Alguma pergunta? Esther, você queria falar? É que eu ia comentar uma coisa sobre o livro. O quê? É um sério que, tipo, é visto como uma criança viria. E, É visto tipo, o quê? O quê? é um assunto, é um momento sério, tipo, triste, assim, mas pelo que uma outra criança viria e diria sobre aquela situação. Ah, entendi. E realmente é uma história triste, né? Esther, muito triste mesmo. Quando eu assisti ao filme, eu estava numa escola que a professora de história passou para o 6º ano e me convidou para eu acompanhar a turma que eu estava em português, para acompanhar a outra turma do 6º ano, que era a aula de história. Nossa, eu fiquei chocada quando eu assisti ao filme, mas já tem muitos anos, então eu não me recordo por completo. Agora, a história do livro realmente é a mesma, né? Ou parecida e triste. Vamos lá. Então, vamos ao assunto de hoje. Eu separei aqui já. Aqui a Gabi me deu uma ajudinha também nessas competências, preparando vocês para o Enem. Eu ficarei, né? Porque para o ano que vem eu ficarei muito feliz se um professor do ensino médio se ele fizer algum comentário a respeito do entendimento de vocês na estrutura desse gênero textual, que ele é fundamental. Eu estou falando isso com vocês desde o início, né, das nossas aulas de redação. Quem não conseguiu ainda acompanhar a estrutura, ainda há tempo, vocês farão agora a última produção textual. Só que, registrando, eu vou dar um exemplo dessa que vence hoje, que o prazo termina hoje, do uso de animais em pesquisas científicas, vocês colocarem ali os argumentos de vocês, essas competências, elas irão junto à correção, para vocês terem uma noção do que vocês erraram, eu já coloco nas observações, nos comentários, mas vai para vocês terem a noção da pontuação. Ô, gente, tem aluno que não faz cabeçalho, eu não entendo isso no 9º ano, alunos de 9º ano que fazem trabalhos de diversas disciplinas e que ainda não se comprometem e não aprenderam a fazer um cabeçalho para entregar. Redação também precisa de cabeçalho. Sigam o caderno de produção textual de vocês vão ver, a primeira coisa que tem lá em cima na folha é o cabeçalho. É só copiar aquele cabeçalho que tem no caderno de produção textual de vocês, certo? Aqui, primeira competência. Domínio da norma padrão. Preste atenção aqui, hein? Se vocês estiverem nesse momento conversando com outros no celular, registrando, fazendo qualquer outra atividade, não estarão sendo verdadeiros estudantes. É hora da aula, porque depois reflete aonde? Na execução, na prática. Prestem atenção aqui. Por mais cansativa que seja a aula, porque só eu falando, eu acredito que seja cansativo mesmo. Mas atenção, porque eu ando explicando em todas as aulas, tem aluno que monta a estrutura totalmente errada desse gênero textual. Primeira competência, domínio da norma padrão na língua escrita. A maneira de escrever, ortografia, eu tenho que cobrar. Palavras repetidas, 9º ano, por favor, releem o que vocês vão escrevendo no rascunho. Eu não sei como vocês montam, se é direto no computador, se fazem um rascunho conforme eu oriento todas as turmas. Para isso tem um caderno de produção textual na palavra rascunho. É para você registrar ali, nem que seja a lápis, o seu rascunho, elaborar suas ideias. Quando terminar de escrever,
Leia em voz alta, palavras repetidas não soa bem para ninguém, perde-se ponto. Primeira competência. Segundo, que eu vou mostrar aqui com um exemplo, ontem eu já li algumas redações e peguei de uma aluna, não tenho o nome dela, e não peguei a produção toda, eu peguei apenas as partes que vão ajudar vocês a entenderem essas competências. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Conhecimento de mundo relacionado ao tema. Isso aqui está lá no slide 12. Vou mostrar para vocês o que significa isso dentro do gênero textual, dissertativo, argumentativo. Lembrando que tem que ter introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e 1 parágrafo para conclusão. 4 parágrafos a produção textual desse gênero textual. Então, no slide 12, como que explica isso aqui que eu já falei várias vezes, tem aluno que ainda não coloca no desenvolvimento, que seria conhecimento de mundo realizado ao tema. Vamos lá. Slide 12. Aí vocês vão procurar em um slide 12 para verificarem, para ajudar. O slide 12 vai ajudar vocês no desenvolver na parte escrita. Toda a argumentação inserida no texto deve ser comprovada a partir de informações verídicas. Quantas vezes eu já falei para vocês isso? Registrar alguma pesquisa, alguma reportagem, mobilização de outras vozes de autoridade no texto para concordar ou não com suas ideias. Como exemplos de pesquisadores, filósofos, estudiosos, sociólogos, profissionais da área, ou psicólogos, ou seja, tudo que o autor sabe sobre o assunto deve ser comprovado. Então, vocês têm lá, para hoje, o uso de animais em pesquisas científicas. A proposta, você foi convidado para escrever um artigo de opinião na seção jovem de um jornal de grande circulação. Escolha um tema relevante que possa atrair a atenção... Não, perdão, não é essa não, desculpem, é essa aqui. Escreva um texto dissertativo, argumentativo, expressando seu ponto de vista sobre o uso de animais em pesquisas científicas. Só tem essa proposta, não tem outra. Então, os alunos que fizeram, alguns que eu já corrigi, foram ótimos, outros ainda faltam algum entendimento desse gênero textual, e uns que fizeram totalmente contrária à estrutura. Então, aqui, a base no desenvolvimento, você pegar na internet para se basear, pegar dentro do tema escolhido, dentro da sua tese que você vai desenvolver, coloca lá exemplo de um estudioso ou de um filósofo. Segundo o filósofo tal, põe o nome do filósofo, põe o que ele coloca entre aspas para defender aí o assunto que você está, a sua tese, no caso, defender a sua tese. Então, nesse slide, ajuda vocês a desenvolverem na parte do desenvolvimento. Vamos voltar lá na outra competência. Então, é só vocês olharem o slide, vejam lá. A terceira competência aí, que vocês serão pontuados. E lembrando, esses 2 valem 25 pontos, eu vou ser rigorosa na pontuação, já que é um gênero textual que a gente está trabalhando faz tempo, hein? Vocês já montaram nem sei quantas produções com esse gênero textual, que é texto dissertativo argumentativo. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Aqui que está tendo dificuldade, hein? Fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Não se esqueçam de relacionar o porquê da tese com o conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo está no slide 12.
conhecimento de mundo. Você vai falar um pouquinho daquele assunto, colocando, registrando exemplos de filósofos, psicólogos, biólogos. Agora, nesse aqui, além disso, você vai relacionar com a sua tese. Tem aluno que está colocando apenas o conhecimento de mundo, não está interpretando e relacionando com a tese que você está defendendo. Olhem o slide 16. Quem pode ler, por favor, esse slide 16? Posso ler? Pode, Esther. Eu ia falar isso, mas... Ô, Bruno, você lê o segundo parágrafo, tá? Tá Então, bom, a Esther Bruno, leu o desculpa. primeiro e o Bruno leu o segundo. Vai, Esther. Desenvolvimento. É essencial defender coerentemente cada uma das ideias listadas para que seu texto não fique com buracos. Ou seja, só fale sobre aquilo que poderá argumentar ao longo da redação. É melhor falar menos e com mais propriedade do que tentar falar mais e não conseguir desenvolver o tema. Aqui, só um instantinho antes do Bruno dar continuidade. Nada que é novo para vocês, tudo já foi lido. E não foi só na semana passada, não, gente. Já foi lido há tempo atrás também. São os mesmos slides. Eu só estou voltando nos slides lá do terceiro bimestre. Um pouquinho lá do segundo bimestre foi quando a gente iniciou, né? Então, não tem novidade aqui. O que acontece é vocês precisam entender essa estrutura, prestar um pouquinho mais de atenção nas estruturas dadas. Diga, Bruno, leia e dê continuidade. No desenvolvimento, o autor devia explicar explicitamente, demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. Relação entre o conhecimento que você usou para comprovar o porquê da tese. Ok, obrigada. Já vem por forma de exemplos, tá? Eu vou colocar aqui o exemplo, principalmente desse slide, onde você tem a sua tese, que é o uso de animais em pesquisas científicas, que já nós vamos ver o do próximo também, que é o valor do trabalho nos dias atuais. Essa tese que você vai defender, você pegou lá a informação de alguma pessoa para dar credibilidade. Quando você tem a tese e tem um exemplo da pessoa, você faz uma ligação, você faz essa interpretação do que você está defendendo com o que a pessoa, no caso, dando a credibilidade, está colocando para você. Porque você pode saber, mas quem está lendo não sabe desses detalhes. Vejam aqui tem um exemplo disso. Peguei de um texto de uma aluna que foi enviado, não tem o nome, mas a aluna, eu já digo aqui, ela vai perceber que é dela, e tem aí, eu fiz eu acrescentei, porque ficou faltando esta parte aí que eu acabei de mencionar a vocês. Olha só. Ela usou da primeira parte do quadro, que é usando lá os advérbios, as palavras, as conexões. Então, olha o que ela colocou. No desenvolvimento. Primeiramente, muitos animais que são utilizados nessas pesquisas sofrem com maus tratos, abusos, transtornos psicológicos e às vezes chegam até a morrer. Aqui é o porquê da tese. Ela vai defender aí. Tais animais são seres vivos, portanto, sensíveis à dor, assim como nós. Agora, olha, vem a citação para dar credibilidade ao seu texto. E isso é obrigatório no texto dissertativo argumentativo. Não pode deixar de colocar alguma pessoa importante para dar, como disse, credibilidade. Segundo pesquisas feitas pela ONG europeia, liderado, olha lá, vem o nome da pessoa, Cat Taylor, só na Europa morrem cerca de 3 milhões de bichos anualmente, por serem usados em pesquisas científicas. Ela colocou o conhecimento de mundo. Aqui, como disse e repito, fundamental. Agora que vem o que ficou faltando nela, e eu coloquei aí como um acréscimo. É aqui que vocês têm que ter atenção nesse parágrafo, que já foi falado e que agora vem um exemplo.
Dessa forma que é um conectivo que usa, né? Esses conectivos podem ser não só conjunções, mas os advérbios ajudam nesses argumentos, nessa ligação, nessa conexão de um parágrafo para o outro, até mesmo dentro do parágrafo, né? Dessa forma, percebe-se que o uso de animais para essa finalidade causa marcas físicas e psicológicas nesses seres. Olha, foi o que ela colocou lá, a ideia dela, a tese dela, está sendo agora interpretada junto com a pessoa, olha, tirando até mesmo a vida do animal. Aqui foi feita a relação entre o porquê da tese da aluna e o conhecimento de mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Leem novamente o slide em casa para tentar, nesse parágrafo de desenvolvimento, precisa ter, além do conhecimento de mundo, esta interpretação, essa relação com a sua tese, senão fica solto, o texto fica solto. Né? Não dá um entendimento assim baseado, específico, fundamental, que é importância que é esse gênero textual. Olha lá, voltando a outra competência, eu vou para a quarta, hein? Nós acabamos de ler o exemplo do slide 16, que é o conhecimento de mundo relacionado, interpretado aí com as informações da sua tese. Olhem o outro. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que eu já falei aí, o uso de conectivos, usar a terceira pessoa. Nesse gênero textual, nunca posso colocar a primeira pessoa, hein? Nunca! Proibido, não se deve. Olha lá o slide, qual é o slide? 13. Quem pode ler, por favor, o slide 13? Eu posso. Ok, Tainá. A fim de manter a coerência temática... Peraí, deixa eu só arrumar aqui, porque senão não dá para eu ler o que está escrito. Aí. A fim de manter a coerência temática e a coesão, o autor do texto utiliza operadores argumentativos, elementos linguísticos que orientam a sequência do discurso. Mas, porém, entretanto, portanto, além disso, etc. Operadores de tempo e demonstrativos. Este, esse, aquele, agora, hoje, neste momento, ultimamente, recentemente. É algo novo para vocês, alunos? É a primeira vez que eu estou colocando isso para vocês? Falem para mim. Não. Não. Olha, esses operadores argumentativos são fundamentais, você usar outras palavras para não serem sempre as mesmas. Esse enriquecimento na produção é fundamental na redação. Quais são os operadores argumentativos? São as conjunções, são os advérbios, são os pronomes. Esses são os operadores argumentativos que vocês podem utilizar entre um parágrafo e outro, ou até mesmo dentro do próprio parágrafo, vocês modificarem, vocês diversificarem. A questão é essa, o que eu percebo quando eu leio as redações de alguns alunos. Tem que enriquecer, a gente enriquece pesquisando palavras diferentes, para sinônimas, né? Para não serem repetitivas. Tem aluno que repete um monte de vezes a mesma palavra. Usem sinônimos, usem pronomes, podem ser substantivo como sinônimos, pode ser os pronomes para substituir, né, de alguma maneira. Então, esses operadores argumentativos, não esqueçam, gente, esses slides para o ensino médio, para vocês, se vocês tiverem como imprimir, não sei como, né? Não tem muitas folhas, mas esse gênero textual, com todos esses slides que eu tive, assim, o trabalho, vamos dizer, né? Pensando, pesquisando, montando para vocês, eu posso dizer com certeza, eles serão fundamentais para o ensino médio de vocês. E o último, conclusão. Né? Elaborar uma proposta detalhada. Eu coloquei, olha lá no slide 20, falamos na aula passada. Conclusão, o que é uma proposta detalhada? Quem executará a ação, o que será feito para minimizar aquele problema, como a solução será produzida e o que gerará a aplicação da solução. Eu andei lendo alguns alunos na conclusão, eles fizeram faltando alguma dessas, tem que aparecer
todas essas propostas detalhadas, por isso que foi colocado aí. Vocês buscarem meios de desenvolver, colocando todas essas propostas detalhadas. Ok? Olhem só. Vamos ver para a próxima semana, onde vocês têm o capítulo, deixa eu ver aqui, peraí. É o capítulo 16, vocês estão com o caderno de produção textual aberto, que é o que deveria estar para acompanhar a aula de redação. O capítulo 16, antes de eu entrar nele, deixa eu fazer rapidinho a chamada aqui, eu peço que agilizem, tá? Quem não tem microfone, já coloque aí o bate-papo à vista, o chat aí, para a gente poder dinamizar, agilizar. Vamos lá. Amanda. Presente. Ana Caroline. Ana Caroline. Ana Clara Dias. Presente. Ana Luísa. Presente. Andriei. Andriei. Bruno. Presente, professora. Cauã. Presente, ok. Davi Drummond. Presente. Esther Mendonça. Presente. Ok. Gustavo. Ok. Luiz Felipe. Presente, joia. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Marcela. Sofia. Sofia Couto. Vitor. Sofia presente, o Vitor presente. Os alunos que não responderam à chamada, para mim, estão ausentes. Podem ter entrado na sala de aula, não responderam à chamada, leva falta. Atenção, hein? Quem eu chamei o nome e que não me respondeu ainda tem chance de colocar aí no bate-papo. 9º ano B. Ana Clara Tavares. Presente. Ana Clara Vilarinho. Presente, professora. Brenda. Presente. Davi Siqueira. Eu. Eduardo. Presente. Esther. Presente. Ok. Ian. Ok, Ian. Isabela. Presente. Júlia Arantes Mendonça. Presente. Júlia Emanuele. Ok. Luan. Luan. Maria Clara. Presente. Paulo Vitor. Aqui. Pedro Henrique. Presente. Tainá. Presente. Vitória. Não. William também não. O Luiz Gustavo está respondendo. O Luan está respondendo. E o William presente. William, pulei seu nome, né, William? Ok. Vinícius presente, ok. Joia. Eu pulei você, desculpa, Vinícius, verdade. O William também não tinha chamado. Obrigada por falarem aí e responderem. Muito bem. Então, alunos, voltando aí, Ana Caroline, ok. Tem mais alguém que eu chamei e não respondeu quando eu chamei? Todos que entram, eu ponho aqui presença, mas eu reforço a chamada. Pode vir, mãe, perguntar. Falei, não respondeu a chamada, ou pelo bate-papo, ou em voz alta, para mim não está presente. Não adianta estar um nome ali, se não responde a chamada para mim. Muito bem. Agora vamos ver para a próxima semana, vocês têm no capítulo 16, tem pedindo para a história da cigarra e da formiga. Alguém sabe rapidinho a história da cigarra e da formiga, que é uma fábula? Alguém lembra dessa fábula? O que acontece com a cigarra e o que acontece com a formiga? Sim ou não? Sabem? Eu não sei. Eu já ouvi essa história, mas eu não lembro. Foi quando eu aquela era que muito está... pequeno.
Coisa linda, tá certo. No verão, eles têm que já, se forem pensar no inverno, eles têm que pensar já no trabalho, em guardar o alimento para quando chegar o inverno eles terem. Só que a cigarra, o que queria? Cantar, cantar e cantar. Enquanto a cigarra cantava no verão, o que a formiga fazia? Trabalhava juntando a comida sem parar. A formiga passava, estava lá a cigarra cantando, nada de ajudar em trabalhar, em fazer nada. Quando chegou no inverno, a formiga que estava se preparando, pensando no seu futuro, em batalhar por ele, a formiga tinha um alimento, tinha lá a sua comida, e a cigarra nada tinha. É essa moral da história, né? A importância aí do trabalho, de fazer tudo no tempo certo, no tempo determinado. Às vezes a gente não tem esse pensamento, que é viver somente um momento, só aqui, só um momento, não pensa lá adiante. E foi o que a cigarra fez. Quando ela sentiu fome, foi procurar a formiga. O que a formiga disse para ela? Não foi egoísta, não. Isso é mostrar para ela que ela tem que ser responsável. A formiga virou para ela e falou: agora você canta. Né? Ela não queria só cantar. Então, na hora certa, no momento certo, enquanto a formiga estava se preparando, a cigarra queria só brincar. Olha a nossa vida, para a nossa vida diária, vocês têm aí atividades diversas de escola, e às vezes pensa em fazer alguma outra coisa, bate preguiça, fala assim, não, outro dia eu faço, deixa para ler o livro na véspera, deixa para fazer atividade de redação na véspera à noite, ou às vezes nem faz, né? Que no caso da cigarra, a cigarra nem fez. Então, o que vem com comparação aí com o trabalho? A proposta é, uma das fábulas mais conhecidas no mundo ocidental é da cigarra e da formiga, que contrapõe o valor do trabalho e da diversão. Cigarra queria se divertir, enquanto formiga estava se preparando para trabalhar. A partir dessa narrativa, redija um texto dissertativo argumentativo a respeito do valor do trabalho nos dias atuais. Faça uma lista com possíveis ideias acerca da concepção contemporânea, né, do que acontece hoje, o tempo atual de trabalho, e de possíveis consequências do excesso dele, como o estresse. Então, aqui tem a proposta em que a estrutura vocês já têm nos slides, e hoje eu coloquei as competências e tem os slides para vocês seguirem a estrutura. A tese, que é o primeiro parágrafo, a introdução. Vocês acreditam que o trabalho nos dias atuais é importante? Ou ele é prejudicial? Ou os dois? Qual o valor do trabalho nos dias atuais para a população? Então, aqui é só para vocês se basearem, tá? Claro que vocês podem levar dentro aí da proposta por uma outra linha, mas aqui a tese fundamental é falar sobre o valor do trabalho nos dias atuais. E essa é a introdução, onde você vai colocar a sua tese. No segundo parágrafo, nos 2 parágrafos, desenvolvimento. Desenvolvimento 1, parágrafo 1º, né, dentro do desenvolvimento. Por que é bom ou por que é ruim? Faça essa defesa sobre o valor do trabalho. Se baseie aí, pesquisem mais uma vez a fábula da cigarra e da formiga. Por que é bom ou por que é ruim? E depois, vamos lá no outro slide. Só tem esse, né? Porque depois a conclusão eu já expliquei para vocês. Então, aqui do desenvolvimento, coloca o conhecimento do mundo, põe citação, coloca dentro desse conhecimento do mundo a interpretação com a sua tese, a relação que pode ser feita junto à sua tese, a tese que você vai se basear e que vai se defender. Alunos, para a próxima semana, é a última proposta, e eu repito, antes de terminar esse menos de 1 minuto, alunos que estão em falta com produções textuais, enviem, não deixem de fazer, é a média de vocês no bimestre dentro de redação. Cuidado, fica-se reprovado se bobear em redação, olha que tristeza, né? Porque tem aluno